Olá, galerinha, tudo bem com vocês? É um prazer enorme estar aqui mais uma vez para mais uma videoaula. Sou o professor Adriano, professor de ciência do sétimo ano, Ensino Fundamental 2. Essa é a nossa videoaula de número 14. Essa videoaula tem como objetivo principal o tema Os Fungos, capítulo 9 do livro didático de vocês. Dentro dos reinos dos fungos, irei abordar os fungos no ambiente, como é que eles vivem no ambiente, a importância ecológica dos fungos, os fungos e a alimentação humana. Pegue o livro aí, por gentileza, no capítulo 9, o reino dos fungos. O reino dos fungos, ele envolve uma variedade de espécies de seres vivos, entre eles os cogumelos de chapéu, orelha de pau, os bolores e as leveduras. Quais são as características gerais dos fungos? Quanto ao número de células, existem fungos unicelulares e multicelulares. As células dele, quanto à estrutura, são todas eucariontes ou eucarióticas porque possuem membrana nuclear. Quanto à nutrição, todos os fungos são heterótrofos porque não produzem seu próprio alimento. E geralmente ele se alimenta por absorção, absorvendo a matéria orgânica do ambiente. E a digestão deles é extracorpórea. O que é que eles fazem? Ele lança suas enzimas digestivas sobre a matéria orgânica, aí vai ocorrer a digestão fora do corpo deles e eles absorvem os nutrientes. Por isso que são classificados como seres heterótrofos que se alimentam por absorção, absorvendo matéria orgânica do ambiente. Onde vivem os fungos? Os fungos eles podem viver em quase todos os ambientes. No entanto, eles se desenvolvem bem em locais úmidos, rico em matéria orgânica, pouco iluminado e pouco ventilado e com temperatura um pouco elevada. Eles gostam de ambiente escuro, rico em umidade, rico em matéria orgânica e que tenha pouca ventilação e a temperatura seja um pouco elevada. É a preferência dos fungos. Eles podem ser encontrados em tronco de árvores, decompondo restos de frutas, verduras. Eles podem ser encontrados parasitando plantas, parasitando os animais. Eles são muito dinâmicos. Podem viver nos mais variados ambientes. Tem aqueles que podem trazer prejuízo para a espécie humana. Tem aqueles fungos que são benéficos para a nossa espécie. Pode ser usado na produção de alimentos, bebidas, medicamentos. Os fungos eles são muito importantes, apesar que existem algumas espécies que podem trazer alguns danos para a nossa saúde e também prejuízo. Como eu havia dito, existe uma gama de variedades de espécies de fungos. Os unicelulares, os mais conhecidos são as leveduras e alguns fungos parasitas. As leveduras, aqui está mostrando aqui a imagem dela, não tem essa configuração. Geralmente, eles são utilizados na produção de alimentos e na fabricação de alguns medicamentos. Mas também existe a espécie de fungos unicelulares que são parasitas, causando doença no ser humano, como por exemplo os que causam a micose de pele, que eu irei abordar em outra aula, as doenças causadas por fungos. Outra coisa importante aqui sobre os fungos parasitas, no caso as leveduras em especial, geralmente eles são fermentadores. Mais à frente eu vou falar a importância das leveduras na indústria alimentícia, principalmente na fabricação de pães, bolos, fermento biológico. Os fungos multicelulares, os exemplos mais conhecidos são os cogumelos e as orelhas de pau. Existem diversas espécies de cogumelos. Tem aqueles que são comestíveis, como o champignon, aspergilo, shiitake. Também existe a espécie de cogumelos que são produtores de substâncias tóxicas, como a Amanita muscaria. Tem uns que causam alucinação. E também tem aqueles que são decompositores verosos da matéria orgânica. São encontrados sobre fezes de animais, folhas secas, tronco de árvores e eles são conhecidos popularmente como orelha de pau. Todas essas espécies de fungos são multicelulares, heterótrofos e se alimentam por decomposição. Como os fungos se reproduzem? Os fungos eles podem se reproduzir tanto de forma sexuada quanto de forma assexuada.
Aqui está mostrando um esquema da reprodução assexuada e da reprodução sexuada. A célula especial de reprodução dos fungos, ela recebe o nome de esporos. Tanto os fungos multicelulares quanto os fungos unicelulares, a principal forma reprodutiva deles são os esporos. Como é que ocorre? Os esporos, eles quando caem sobre a matéria orgânica, encontrando condições favoráveis de germinação, como por exemplo, grande quantidade de umidade, matéria orgânica em abundância, eles vão germinar e quando eles germinam, eles vão formar os micélios ou hifas. Se for fungos unicelulares, eles formam as hifas e muitas vezes elas não são visíveis. E nos multicelular, além das hifas, o conjunto de hifas forma o micélio. Aí o micélio ele pode produzir esporângio de forma assexuada e esses esporângios se transformam em esporos que podem germinar novamente e originar um novo fungo. Ou então o micélio ele pode ocorrer a fusão citoplasmática das suas células, aí vai formar a plasmogamia. Depois, os esporângios, que são células haploides, que tem a metade do número de cromossomo da espécie, eles vão fundir os núcleos, que é chamado de cariogamia, fusão dos núcleos, aí originam células diploides, com a quantidade de número de cromossomos igual à da espécie. Esses núcleos diploides, após a fecundação, vão originar novos esporângios, que vão sofrer processo de multiplicação por meio da divisão meiose. Aí vai formar os esporos. Esses esporos vão germinar e originar novos micélios. Então, de forma geral, os fungos têm reprodução assexuada e reprodução sexuada. Assexuada é quando há a união de células haploides, originando células diploide. Organização do corpo dos fungos multicelulares. O corpo dos fungos multicelulares eles têm uma configuração típica, diferentemente dos fungos unicelulares, que têm os esporos e hifas, nada mais do que isso. Já no caso dos fungos multicelulares, como por exemplo, cogumelo de chapéu, orelha de pau, entre outros, eles têm um conjunto de hifas. Essas hifas vão se entrelaçar e formar o corpo de frutificação do cogumelo e na base vai formar o chapéu. O chapéu nada mais é do que o entrelaçamento de hifas, só que neles vivem as hifas que vão se reproduzir, tanto de forma sexuada quanto de forma assexuada. Quando elas se reproduzem, elas vão liberar no ambiente esporos que podem ser levados pelo vento e cair em locais úmidos, eles vão germinar e assim vão originar um novo fungo. Um caso importante também nos fungos é que no passado eles eram classificados erroneamente como o reino das plantas. Por quê? As hifas que ficavam dentro do solo, elas tinham uma aparência que se assemelhava a raízes. E o corpo de frutificação dos fungos parecia o caule de uma planta. E o chapéu dava aparência de uma copa de uma árvore de pequeno porte. Só que eles não podem ser classificados no reino das plantas, porque eles não possuem clorofila, eles não têm tecido verdadeiro e não são autótrofos. Acho que deu para vocês terem uma ideia mais ou menos como é a organização do corpo de um cogumelo de chapéu. Existem diversas espécies que são comestíveis, existem espécies que produzem substâncias alucinógenas, substâncias tóxicas que podem causar alucinação, o envenenamento e até a morte de animais, inclusive da espécie humana. Qual é a importância ecológica dos fungos? Os fungos e as bactérias são classificados como seres decompositores da matéria orgânica. São eles os responsáveis para reciclar os nutrientes e promover o ciclo da matéria nos ecossistemas. Quando plantas e animais morrem, seus corpos vão ser degradados, decompostos por fungos e bactérias
que vão transformar eles em sais e nutrientes que são reabsorvidos pelas plantas e vão dar continuidade ao ciclo da matéria. Nas cadeias alimentares, os fungos ele ocupam diversos níveis tróficos, menos o primeiro nível trófico, porque eles não são seres produtores, eles são uma categoria particular de seres consumidores, classificado como decompositores, porque se alimenta de matéria orgânica, geralmente a matéria orgânica morta, que vai ser reciclada e vai ser reaproveitada e reintroduzida na cadeia alimentar. Como eu havia dito, existem diversas espécies de fungos que são fermentadores, entre eles as leveduras. As leveduras, elas podem produzir a fermentação alcoólica, a fermentação acética, a fermentação lática, entre outros. E durante o processo de fermentação, eles são utilizados na produção de diversos produtos, entre eles a fabricação de pães, de bolos, queijos, entre outros produtos. O fermento biológico. Como é que o fermento biológico é feito? Eles são feitos a partir de leveduras que são guardadas geralmente refrigeradas para evitar a sua reprodução e, consequentemente, a sua morte. Como é que ocorre a produção dos pães? Quando a massa é preparada, coloca o fermento e os fungos vão usar os carboidratos da massa para produzir gás carbônico e álcool durante o processo. E isso faz a massa crescer e inflar, e dando leveza e aumentando o volume do pão. Existem também os fungos parasitas, aqueles que vivem lá no ambiente e podem causar doenças em seres humanos, também doenças em plantas. Como, por exemplo, existe um fungo chamado de vassoura de bruxa, que ele ataca a plantação de cacau. E a única forma de eliminar é tendo que cortar a planta infectada e queimar, porque essas espécies ele fica entranhada dentro da madeira. Existe também um tipo de fungo, conhecido como ferrugem do café, que ele vai atacar e destruir plantações de café. Os fungos também eles podem causar prejuízos para os seres humanos, como por exemplo, eles podem atacar as lavouras, podem contaminar alimentos e causando intoxicações graves que podem levar as pessoas a óbito. Mas de uma forma geral, em sua maioria, os fungos são importantes nos ecossistemas para manter a sinergia ambiental e manter o equilíbrio nos ecossistemas. Os fungos e a alimentação humana. Os fungos eles são importantes porque eles podem decompor o alimento. Só que muitas vezes aqueles fungos eles vão estragar o alimento e pode produzir substâncias tóxicas que podem levar as pessoas a óbito ou à morte. Ou seja, tem que ter muito cuidado na conservação dos alimentos, porque existem diversos fungos que podem ficar no alimento e se as pessoas consumirem aquele alimento com fungos, as suas toxinas elas podem ser letal à nossa espécie. Eles podem contaminar o trigo, a aveia, cevada, arroz e diversos outros alimentos. Também tem aquelas espécies de fungos que são alucinógenos, que causam substância, que causa alucinação no ser humano. Se as pessoas consumirem esses fungos nos alimentos, eles vão ter intoxicação grave, alucinação, e pode ser prejudicial à nossa saúde. Existem os fungos que são usados na produção de alimentos, como eu falei, dos pães, queijos, bebidas como vinho, cerveja, na fabricação de medicamentos. O primeiro antibiótico produzido foi extraído de uma espécie de fungo, o Penicillium notátil. A fabricação do álcool combustível só é possível por meio da fermentação do caldo da cana, no caso o caldo de cana é fermentado. Os fungos eles vão transformar a sacarose em álcool e assim produzir o álcool etílico, o álcool combustível. Fungos comestíveis. Existem diversas espécies de fungos que são usados na culinária,
principalmente os cogumelos, entre eles o champignon, aspergillus, shiitake, uma espécie conhecida como Motiera esculenta, entre outros. Eles são muito nutritivos, são ricos em proteínas, vitaminas, só que eles devem ser cultivados de forma higiênica, em ambientes apropriados, porque eles podem também ser causadores de doenças se eles estiverem contaminados com alguma toxina ou alguma substância tóxica. Aqui tem uma galeria de fotos mostrando diversos produtos que são fabricados com o auxílio dos fungos. Na primeira imagem aqui está mostrando a massa de pães em crescimento. Como eu havia dito, as leveduras elas vão fazer a fermentação da massa. Como é que elas fazem? Elas vão utilizar o amido, no caso o carboidrato que está na massa, para se alimentar. Eles vão se alimentar rapidamente e durante a alimentação eles vão liberar grande quantidade de gás carbônico, o que faz com que a massa infle e aumente e triplique o seu tamanho, deixando o pão com aquela consistência leve e macia. A cerveja é fabricada também com a ajuda de fungos chamados de leveduras. Tem um levedo chamado levedo cerevejê, que é usado para a fermentação do malte, que é extraído da cevada ou de outros alimentos. Quando ocorre a fermentação da cevada, vai produzir um teor alcoólico que vai dar volume à cerveja e também a espuma. Logicamente que eles vão colocar outros produtos, entre eles os espessantes, que são extraídos de algas, que é para dar consistência à espuma. Mas o princípio de fabricação da cerveja nada mais é do que a fermentação do malte por fungos que vão transformar os carboidratos em álcool. Quanto maior o grau de fermentação alcoólica, maior o teor alcoólico da bebida. Existem espécies de fungos que são apropriados no processo de fabricação de queijo. Como vocês estão vendo aqui, essa parte aqui escura são fungos. Geralmente ele tem um sabor característico, bem acentuado, e são altamente nutritivos. E aqui nessa outra imagem aqui está mostrando o processo de fabricação do vinho. A uva ela vai ser triturada, é feito suco da uva. Depois essa massa com o suco da uva, eles vão ser adicionados os levedos que vão promover a fermentação do suco da uva. Eles vão ser colocados em ambientes apropriados, barris geralmente de madeira. Aí por um período de tempo que vai levar para ocorrer a fermentação, os levedos vão transformando o suco da uva em vinho. Quanto maior e mais tempo levar para a fabricação, maior será o teor alcoólico do vinho. Acho que deu para entender um pouquinho sobre a importância dos fungos na alimentação humana. Na próxima aula, eu irei abordar fungos e a saúde humana e eu deixo para vocês as atividades para serem desenvolvidas, páginas 176, 177 e 179. Agradeço a todos pela atenção e pela compreensão e até a nossa próxima aula.